Fala, meus queridos, muito boa tarde, professor Andrei aqui na área. Queria dar boas-vindas a todos, retornando aqui ao nosso segundo semestre com gosto de gás, a todo vapor. Espero que vocês tenham descansado, relaxado, energias renovadas para a gente encarar o nosso segundo semestre aí com toda a força, com todo o gás aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao segundo semestre. Gente, e nosso tópicozinho da aula de hoje é a introdução ao estudo das funções, que a gente vai fazer uma recapitulação, uma revisão lá do primeiro semestre, que a gente já vê algumas ideias, e nós vamos retomar falando aqui um pouquinho dos estudos das funções. Primeiro, nós vamos ver essa parte, que a gente já viu também função do primeiro grau, função quadrática. Foi a parte finalzinha lá do primeiro semestre, não foi isso? E nós vamos ver também a parte de função logarítmica, função exponencial, né? Tópicos muito importantes aqui para nós aqui da primeira série. Beleza? Aí, bora lá. Quando fala assim de função, né? Quando o aluno gosta de perguntar, professor, eu queria que você me desse um exemplo, uma situação, algo do nosso cotidiano que tratasse de determinados conteúdos. E é nada mais justo, né? A gente estudar um conteúdo e a gente poder trazer para a nossa realidade. E função, eu gosto muito de frisar com os alunos, função, qualquer tipo de função. Mas tem algumas que o Enem, assim, eu digo, o coração. É a parte de função do primeiro grau. Análise e interpretação de gráficos, que o Enem gosta muito. Gente, quando fala assim, matemática, não, vou ver aqui em física, vou ver aqui em química, vou ver aqui a parte de linguagem. O Enem gosta muito de trazer o quê? Imagens, trazer gráficos, você analisar, você interpretar para poder responder as questões. Você só é matemática? Claro que não. É todas as áreas. Aí não adianta o aluno ele ter uma bagagem boa em matemática, ele sabe as fórmulas, ele sabe a questão da tabuada e tudo. Mas quando vai lá para um problema, ele não sabe interpretar. Ele vê um gráfico, não sabe tirar as informações do gráfico. Então, isso também tem a questão de linguagem, né? Leitura e interpretação. Não tem como. O aluno, quando ele está afiado na parte de interpretação, muitos problemas, né? Ele consegue resolver com o conhecimento de mundo dele. Uma bagagem que ele tem de mundo, interpretação e tudo, leitura de mundo. Agora, quando ele é bom nenhuma, na matemática nem se fala, né? Bora lá, vou botar aqui uma situação para vocês, envolvendo aqui dois planos de saúde. O João ele vai escolher um plano de saúde entre duas opções A e B. Me deu aqui as duas condições do plano. O plano A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. O plano B, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Beleza? Aí, bora lá. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano econômico para ele em cada situação? Se eu vou fazer 5 consultas, é melhor a gente fazer com qual plano?
é melhor fazer pelo plano A? É melhor fazer pelo plano B? Se fizer 6 consultas, é melhor fazer pelo plano A ou pelo plano B? E isso também eu vou analisar com 7 consultas. Beleza? Gente, vocês observarem que o total gasto de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período estabelecido. Beleza? Aí, ó, bora analisar aqui. Bora colocar aqui o plano A. Vamos fazer aqui pelo plano A. O plano A, ele vai colocando aqui, é o quê? Aí fica como no plano A? É 140, que é o valorzinho fixo, né? Mais R$20 por consulta. Vou botar 20x. E o plano B, ele cobra quanto? 110, não é isso? Que é o valorzinho fixo, mais R$25 por consulta, que eu vou chamar aqui de 25x. Beleza? Eu vou analisar com cada um, com 5, o que fez 5 consultas, quando faz 6 consultas e 7 consultas. Beleza? Bora analisar primeiro aqui, ó, com 5 consultas. Lá, quando o x for igual a 5. Isso eu estou fazendo em cada um, vou fazer dos planos. Pelo plano A, como é que vai ficar? Fica 140 mais 20 vezes 5. Pelo plano A, fica 140 mais 100, porque é 20 vezes 5. Ele vai gastar R$240. Beleza? Isso pelo plano A. Agora, pelo plano B, quando o x for igual a 5, vamos ver aqui no plano B. Vai ser 110 mais 25 vezes 5. Pelo plano B, fica 110 mais 125. Ele vai gastar, pelo plano B, R$235. Então, assim, ó, se ele fosse fazer 5 consultas por um determinado período, era melhor ele optar pelo plano B. Não é isso? Agora, bora analisar agora se ele fosse fazer aqui com 6 consultas. Bora analisar aqui. O plano A, 140 mais 20x. E o plano B é 110 mais 25x. Agora vamos analisar cada situação. Agora, se fosse 6 consultas. Bora fazer aqui. Quando o meu x for igual a 6. Fica, pelo plano A, vai ficar 140 mais 20 vezes 6. De novo, esse x quer dizer o número de consultas. Pelo plano A, fica 140 mais 120. Pelo plano A, é R$260 que ele vai gastar. Isso pelo plano A. Vamos ver aqui pelo plano B, quando o x for igual a 6. Pelo plano B, fica 110 mais 25 vezes 6. Pelo plano B, é 110
mais 150. Não é isso? Pelo plano B, coincidentemente, ele também vai gastar R$260. Então, fazendo aqui uma leitura quando for 6 consultas por um determinado tempo. Tanto faz, ele escolheu o plano A como o plano B, ele vai gastar esse mesmo valor de R$260. Beleza? Agora, vamos ver aqui outra situação. Tem também com o Sérgio, vamos ver aqui outra situação envolvendo essa parte de função, que é onde o Enem também gosta muito de cobrar. Em Teresina, de acordo com os valores em vigor, um motorista de aplicativo, ele cobra R$ 4,32 só para se deslocar até o cliente, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Vou dar 2 minutinhos para vocês aí na tela, vocês tentarem responder essa situação 2 envolvendo função. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a nossa função. Como assim? Como a própria questão falou, né? Ele cobra 4,32. Esse é o valor fixo. Independente de onde tu estiver, ele cobra já 4,32 para começar a corrida dele. E ele cobra 2,10 por quilômetro rodado. Beleza? Aí, bora lá. Montando aqui, eu vou botar aqui o preço. Vou chamar aqui de P. Fica 4,32 mais 2,10. Vou chamar aqui de K. Esse K é a quantidade de quilômetro rodado.
E a questão quer saber quanto que a pessoa vai pagar, né? Se ele rodar aqui, ó, 22 quilômetros. Aí fica o preço que ele vai pagar. Fica R$ 4,32 mais 2,10 vezes 22. Aí quanto que a pessoa vai pagar? Fica 4,32 mais 2,10 vezes 22, que dá 46,20 mais 4,32. A pessoa vai pagar R$50,52, né? É o preço que a pessoa vai pagar se ela percorrer um total aí de 22 quilômetros. Então, gente, geralmente essas questões envolvendo, gosto muito do Enem cobrar, envolvendo táxi, um motorista de aplicativo, envolve essa parte de função. Outra coisa que o Enem gosta de cobrar, trazer essas partes do cotidiano, envolvendo essa parte aí também de função. Envolvendo operadores de telefone. Tem uma operadora A, que tem um plano, R$50, mas tantos centavos por cada minuto. Então, esse tipo de temáticas o Enem gosta muito de fazer essa relação com função. Aí, ó, outra situação. Situação 3. O diagrama a seguir, ele considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Teresina. Tá aí. 1 litro a pessoa paga R$ 3,37, 2, 6,74, 3, 10 e 11 e por aí vai. Quando for X, 3,37x. Então, dá para a gente fazer essa relação aqui, a quantidade de litros e o preço a ser pago envolvendo essa parte aí de função. Como vocês podem observar, né? O preço a pagar, ele é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Olha aí. O preço a pagar vai ser quem é? 3,37 vezes o número de litros X comprados, né? Que fica 3,37x, que é a lei da função ou fórmula matemática da função. 3,37x. Beleza? Bora aqui. Letra A. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? Letra B. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Beleza? Bora lá. Letra A. Como é a própria, o preço ele depende de quê? Depende do número de litros que a gente vai colocar no tanque. Então aqui, ó, na letra A, o que a gente vai fazer aqui na letra A? Como ele quer colocar 10 litros aqui na letra A, o preço a ser pago vai ser o quê? 3,37 vezes 10. Porque esse 10 é a quantidade de litro. Então, a pessoa vai pagar
quanto? R$ 37,70 na letra A. Isso é para você colocar 10 litros de gasolina. Já na letra B, ele faz o contrário. Ele tem o dinheiro lá e ele quer saber quanto que se pode colocar se ele pagar, né? R$ 43,81. Quantos litros de gasolina a gente pode colocar, né? Aí fica 43,81, né? Igual a 3,37 vezes X. E esse X quer dizer o quê? A quantidade de litros. Então, o X é igual a 43,81 dividido por 3,37. Fica 43,81 dividido 3,37. A pessoa consegue colocar aí, ó, 13 litros de gasolina. Então, observe que tem várias situações, né, do nosso cotidiano que dá para a gente envolver essa parte aí de função. Olha aí, outra situação aqui. Situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado, L, em metros, e o seu perímetro P, também em metros. Aí ele colocou, ó, se eu tenho a medida do lado 1, o perímetro é 4, quando for 2 é 8, quando for 2,5 é 10, 3 é 12. Deu várias situações na minha tabela aí, né? A medida do lado ele me deu e me deu o perímetro desse terreno quadrado. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado, a medida do lado corresponde a um único valor para o perímetro. Então, cada medida do lado, eu tenho um valorzinho aí do perímetro. O perímetro é 4 vezes a medida do lado. Como vocês sabem, o quadrado tem 4 lados iguais, né? Ou só botar 4 vezes o lado. Como o perímetro depende da medida do lado, ele é variável dependente. E a medida do lado é chamada variável independente, porque não depende de ninguém, né? O perímetro, sim, depende do lado. Bora ver aqui, ó. Bora responder agora aqui. Qual é o perímetro de um terreno quadrado cujo lado mede 3,5 metros? Letra B. Qual a medida do lado do terreno cujo perímetro, quer dizer, é 22 metros? Beleza? Pois está aí, né? Nós temos essas duas situações para a gente resolver, bem simples aí. Na letra A, ele quer saber o perímetro. Como a gente falou já anteriormente, o perímetro, quando nós estamos falando de quadrado, o perímetro, ele é o quê? 4 vezes o lado. Então, aqui, o nosso perímetro vai ser o quê? 4 vezes 3,5. Então, nosso perímetro aqui, ele é igual a 14 metros. Lembrando que perímetro é soma de... Olha aqui, ó. Essa figurazinha aqui que é um quadrado. Tá aí de verde. Letra B. Qual a medida do lado do terreno? Ele me deu o perímetro. Como a gente sabe assim, ó. O perímetro é igual a 4L, fica 4L igual a
22. Agora eu vou descobrir quem é esse lado. O lado fica 22 dividido por 4. Então, o lado desse terreno é igual a 5,5 metros. É o lado desse terreno. Próximo. Outra situação aqui, ó. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observa a seguir uma máquina de dobrar números. Bora observar essa máquina aqui, ó. 1, aí sai 2, né? Aí 2, 4, 3, menos 3, menos 6, 4,3, 8,6, x, 2x. É uma máquina de dobrar números. Então, a gente pode chamar isso aí também de função. Representando o número de saída n e o número de entrada x, nós temos o quê? N é igual a 2x. Quer dizer, a fórmula matemática da função. Se eu tenho um 5, vai ser o quê? 10. Vai sempre dobrando, que é essa máquina chamada de dobrar números. Beleza? A noção de uma função por meio de conjuntos. Aí é que a gente vem para a parte interessante aí de função. Beleza? O que é que ele diz aí, ó? Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B outros. Bora observar aqui. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Observa aqui, ó. O menos 2 está sendo ligado ao menos 6, menos 1, menos 3, o 0 é 0, 1 é o 3, e por 2 é o 6, que é o triplo. Beleza? Dá para a gente montar uma função, uma notação, que diz o quê? Note que todos os elementos de A têm correspondentes em B. A cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B, onde ela é expressa como y é igual a 3x. Essa é a nossa funçãozinha, que é o triplo, né, dos números dos elementos de A. Agora, nós temos aqui esses elementos. Eu tenho A, que é 0 e 4. E eu tenho aqui o B, que é 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Bora analisar aqui, ó. Cada elemento de A, ele é menor do que um elemento de B. Bora fazer nosso diagramazinho aqui, ó. Nós temos aqui o A. O 0, ele pode ser ligado por quem? Para o 2, para o 3 ou para o 5. Por quê? O 0 é menor do que todos eles. Agora, o 4 só pode ser ligado para o 5. Por quê? Todo elemento de A é menor que um elemento de B.
Agora, bora lá. Nesse caso, nós não temos uma função de A em B, pois o zero, o elemento zero, que é do A, ele corresponde a 3 elementos de B, e não apenas um único elemento de B. Então, traduzindo isso aqui, ó, se eu tenho uma função de A para B, se eu estou afirmando que é uma função, um elemento do A, ele só pode ser ligado para um elemento do B. Então, observa aqui que o zero, ele está sendo ligado para o 2, para o 3 e para o 5. Então, isso aqui não configura uma função. Isso aqui é uma relação, na verdade, isso aqui. Aí tem aquele velho ditadozinho aqui, ó. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Próximo aqui, ó. Vamos representar aí por meio de conjuntos. Nós temos aqui esses elementos. O A é menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E o B, 0, 2, 4, 6 e 8. Associamos elementos de A aos elementos de igual valor em B. Bora colocar aqui, ó. Por exemplo, os elementos do A e os elementos do B. Observa que o 0 é ligado para o 0, que é igual, logicamente. O 2 para o 2 e o 4 para o 4. Aí vem a pergunta, isso aqui é uma função ou não é uma função? O que é que vocês acham? Até falei para vocês já no semestre anterior. Aí o aluno tem que lembrar de quê? Que aqui também não é uma função. Pessoal, mas por que não é uma função? Observe que há elementos do A, observa aqui, que não tem correspondentes. Observa aqui, ó, o menos 2 e o menos 4, que estão aqui no conjunto A, eles não foram ligados. Então, gente, todos do A, se eu estou falando que é a função do A para o B, todos do A tem que ter uma ligação. Ah, professor, mas lá no outro, todos foram ligados. Mas tem que ser um do A com um do B. Por isso, no anterior também não era a função. E aqui também não é a função, porque sobrou elementos ali no meu conjunto A. Agora, outra situação aqui. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B estão os outros, né? Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Olha aí como é que ficou a situação. Menos 2 para o menos 6. Menos 1 para o menos 3. O 0 para o 0. 1 para o 3. E o 2 para 6. Beleza? Agora, note que todos os elementos de A têm correspondentes em B. Verdade. Todos do A têm correspondentes em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. A gente observa aqui, ó, o menos 2, ele foi ligado só para o menos 6. O menos 1, ele está ligado só para o menos 3. O 0, ele foi ligado para o 0. O 1 foi ligado para o 3. E o 2 foi ligado para o 6. Então, cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Agora vamos definir o que é função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A a um único elemento
y do conjunto B. Essa que é a definição de função. Olha a seguinte notação que nós vamos usar aqui, ó. A cada elemento, a cada x de A, corresponde a um único f de x de B, que é levado pela função f. Por isso a gente vê muita expressão f de x, né? G de x, h de x, que é exatamente isso que quer dizer. Beleza? Agora aí, ó. Passando não. Nós temos aqui, ó. Cada elemento do A, ele corresponde a um único elemento aqui do B. Ó, o X,
ele vai ser ligado quem? Para um único elementozinho aqui do B, que é, no caso, o nosso f de x, na verdade, né? Essa que é a ideia, essa que é a definição de função. Pronto. Primeiros exemplos aqui, ó. Determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Beleza? Então, vocês vão analisar. Eu vou responder essas duas aqui, a letra A e a letra B. E não vamos dizer se é uma função ou não. Primeiro, ó, nós vamos traçando aqui elementos aqui do X. Só está sendo ligados para quem? Um único elemento do Y. Só tem um, na verdade. Beleza? Aqui configura uma função, na letra A, que é uma função. Aqui, se vocês observarem, aqui é o tradicional função do primeiro grau, que é uma reta, né? Nós podemos traçar aqui, ó, retas paralelas em relação ao eixo Y, configura uma função. Se tocar em somente um ponto no gráfico, é uma função. Se tiver em mais um ponto, quando a gente traçar aí retas paralelas, não configura função. Agora, observa aqui, ó. Aqui, bora analisar aqui da letra C. A gente lembra lá do nosso primeiro semestre, esse gráfico nos lembra quem? É uma parábola, né? É uma função do segundo grau. Se você traçar aqui retas também, nós vamos ter o quê? Somente um ponto tocando aqui no meu gráfico. Um elemento de X está sendo ligado para quem? Um único elemento ali do meu Y. Também é uma função. Agora, bora analisar aqui a letra B. Letra D, quer dizer. Se tu traçar aqui retas, observa aqui, ó. Eu tenho um elemento aqui do meu X, que eu tenho esse aqui, eu tenho aqui um do meu Y, né? Eu vou ter aqui um. E esse mesmo ponto, eu tenho outro aqui no Y. Eu vou ter dois pontos, né? Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho um elemento do meu X que tem dois elementos do Y. É como tivesse assim, ó, um X está sendo ligado para dois Y. Lembra que a gente falou isso aí para vocês? Que um único elemento de X tem que ser ligado para um elemento do meu Y. Isso aqui não é função. Beleza? Agora aqui, ó, continuando. Domínio, contradomínio e a imagem. Gente, os alunos eles trocam muito essa parte aí de domínio, contradomínio e imagem. Bora que vocês não esquecerem nunca mais essa parte quando for em forma de diagrama de flecha, quando tiver na forma tabular. Quero que vocês analisem todas as situações. Primeiro, bora determinar aqui, ó. Nós temos aqui essa função de A para B. O 2 para o 4, né, foi ligado. O 3 para o 6 e o 5 para o 10. Eu tenho uma função de A para B. Primeiro, domínio. Domínio é o mais fácil. Quando o aluno vê assim, um domínio é o mais fácil. Se eu tenho uma função de A para o B, o domínio é o nosso primeiro conjunto. Aí nós temos quem? Quem é o meu domínio? É esse cara aqui, ó, o 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, que é o meu domínio. Ou a gente pode também chamar o domínio ao conjunto A.
Letra B. Quem é o contradomínio? Gente, o contradomínio é todo o meu conjunto B, que é o 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou o contradomínio, você também pode colocar como sendo quem? O conjunto B. Professor, se minha função for de B para A, é diferente. O meu domínio, que é o B, e o contradomínio, que é o conjunto A. Você fica ligado sempre na ordem que ele está falando. Se é a função de A para B, então o primeiro é o domínio, e o segundo lá é o contradomínio. Agora, bora calcular aqui quem é a imagem. Aí é que tu tem que estar ligado na diferença de quem? De contradomínio e imagem. Pessoal, o que é imagem? Gente, a imagem é onde a seta foi ligada. Por exemplo, ela foi ligada onde aqui, ó? No 4, no 6 e no 10. Então, essa aqui é a minha imagem. 4, 6 e 10. Beleza? Essa aqui é a imagem. Ah, inclusive, quando a gente for falar depois... Ah, professor, e eu vi também, quando a gente começa a falar... Aqui é a introdução das funções, né? A gente fala da função injetora, função sobrejetora, função bijetora. O aluno tem que saber o que é imagem, o que é contradomínio, que é uma característica lá da função sobrejetora. Ele quer saber o f de 3. Gente, o 3 ele foi ligado para quem? Para o 6. Por isso que o f de 3 é igual a 6. Beleza? Próximo. Olha aí. O f de 5 e na letra F, ele quer saber o valor de x para o f de x igual a 4. Bora lá. Gente, o 5, ele foi ligado para quem? O 5, observe, ele foi ligado para o 10. Então, o f de 5 é igual a 10. Então, aqui na letra E, o f de 5 é igual a 10. Na letra F, ele pergunta o contrário agora. Ele quer saber o valor de x para f de x igual a 4. Gente, quando o y for igual a 4, é porque meu x era quanto? Era 2. Então, o x, quando for igual a 2, o f de x é igual a 4. Então, aqui é um breve comentário sobre essa parte de domínio contra domínio embaixo. Você consegue resolver qualquer situação envolvendo esse tópico aqui. Olha aí. O valor da corrida é calculado por meio da função que relaciona a distância percorrida em quilômetros e a taxa fixa de 5,50, conhecida como bandeira fixa. Sabendo que o valor por quilômetro rodado é R$ 2,75, a quantia paga pelo cliente após 7 quilômetros é de... Gente, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa questão aí. Me diga qual é o gabarito dela aí.
Gente, ó, primeira coisa, quando a gente tem essa problemática envolvendo, observe, a segunda que a gente fala é sobre táxi, né? Táxi, esses motoristas de aplicativo. A maioria delas envolve essa parte aí de função. Primeiro, ó, essa é a taxa fixa, né? De R$ 5,50 e ele cobra R$ 2,75 por quilômetro rodado. Então, bora ver quanto é que a pessoa vai pagar. Quem é a nossa função primeiro? Porque as questões do Enem, que é a próxima questão, ele quer, às vezes, só que tu monte essa função. Então, fica aqui, ó, 5,50 mais 2,75 vezes X, onde esse X representa a quantidade de quilômetro rodado. Aí fica, o preço a ser pago vai ser, ó, 5,50 mais 2,75 vezes 7. Aí fica, o preço fica 5,50 mais 2,75 vezes 7, que dá 19,25. Mais 5,50, a pessoa vai pagar R$ 24,75, que está na letra B de bola. Beleza? Então, é o preço que você vai pagar nessa corrida, se ela percorrer 7 quilômetros. Próxima questãozinha aqui é do Enem, que diz assim, ó. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte por uma anuidade de $24. Os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, ele paga $3 por hora extra. Beleza? A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, é. Ele me deu várias funções aí. E como eu falei, né? Ele só te deu a problemática, essa questão aqui do Enem, e quer só que tu monte a função que representa essa situação. Primeira coisa aqui, gente, um valorzinho fixo, né? Como a questão falou, durante um ano, tu vai pagar o quê? $24, né? A anuidade aqui, ó. Esse é o valorzinho fixo. Então, a letra A já tá fora, letra C já tá fora, não tem nada a ver isso aí, 3x, o outro 27, então a letra A e a letra C não tem nada a ver. E outra coisa, você vai pagar só 24, olha aí, ó, a questão que ele vai expressar, ó, que utilizam o que, ó, X horas extras. E a questão disso que, ó, tu paga $3 por hora extra. Então, a expressão que representa o que, ó, é 3 vezes X, porque eu não sei a quantidade de hora extra, mais aquele valorzinho fixo, né? Essa é a minha função. 3x mais 24, que é o valor fixo lá da anuidade aí, com certeza aí é a letra D de dado. Beleza? Então, meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui nessa segunda, retornando aí a todo vapor.
Encontro vocês na próxima semana. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.